Gente, a gente vai começar agora o terceiro bloco, o último desse curso, que se chama Participação e Comunicação. Então, relembrando, se alguém está pegando a partir de agora, o primeiro bloco foi representação e participação, o segundo, parlamento, ou seja, a gente foi estreitando, né? Qual é a instituição mais importante do sistema representativo, e depois a gente vai falar sobre essa participação que compõe a representação que a gente falou lá no primeiro bloco, ok? Então vamos lá. Participação no legislativo, que é o que nos interessa aqui para a visitação, no nosso caso específico, então, da Câmara dos Deputados. A participação é uma tendência mundial, gente. Esses protestos que a gente viu aqui, a politização das pessoas é uma tendência mundial e aconteceu em vários países, acontece em vários países. A gente viu protestos na Europa, protestos conhecidos na Espanha, na Argentina, né? Teve a Primavera Árabe, que também as pessoas foram para a rua. Então, essa vontade de participar, né? Essa defesa do direito de participar, ela é mundial. Na Câmara, tudo começou e ficou mais fácil com a força do princípio da transparência, né? A lei, né, não sei se vocês conhecem, a Lei de Acesso à Informação, ela foi aprovada em 2011 e começou a vigorar em 2012. Ela também reforçou muito a questão de acesso à informação. Por que acesso à informação é uma coisa tão importante? Porque eu só posso participar se eu souber o que está acontecendo. E como é que eu sei o que está acontecendo? Se aquilo for publicizado, né? Então eu tenho que ter transparência, aquilo tem que ser publicizado para eu poder me informar e saber se eu quero ou não e como vou participar, tá? A Câmara tem feito as duas coisas. Ela tem veiculado, publicizado os seus dados, ou seja, dado transparência aos seus dados e divulgado esses dados, né? O portal da Câmara já foi citado em vários momentos por ser um dos portais de mais acesso, né, a dados, tá? Que tem mais transparência. Isso é uma coisa também a ser divulgada, porque muitas vezes as pessoas não sabem que os dados estão lá no portal e eles estão. Aqui é um exemplo de participação, botei o mais emblemático, é quando as pessoas vêm para cá pessoalmente, né? Então aqui é uma marcha do aborto, né? Então tem sem aborto, defender a questão da justiça, defender o... Então todo mundo está participando desse tema aqui. Mas eu pergunto, todo mundo, aí tem aqui Estatuto do Nascituro e tal, todo mundo que está participando aqui tem relação com esse tema do aborto. Mas todo mundo pode vir aqui, né? Tem pessoas que se mobilizam meses para vir até aqui. Às vezes sim, às vezes não. Então eu tenho várias outras formas de participar também, tá? E é isso que a gente vai tentar ver um pouquinho a partir de agora. Pouca gente conhece, mas aqui nós temos desde 2002 uma comissão de legislação participativa. O que é isso? Bom, todo mundo conhece os projetos de iniciativa popular, tem um famoso agora da corrupção, né, que exige aquele tanto de assinaturas e tal. E muitas vezes eu não preciso desse tanto de assinatura. Eu posso, qualquer entidade da sociedade civil pode participar da comissão de participação legislativa, enviando uma sugestão, a gente chama de sugestão, né, que é enviada para a comissão e, se aprovada pela comissão, começa a tramitar como um projeto de comissão, igual aos outros. Então, essa é uma forma de participar, quando eu quero enviar diretamente uma proposta. Ou é democracia. A democracia é um portal que a Câmara tem, a gente vai ver já como é que ele funciona, que tem comunidades, fóruns de discussão, audiências interativas, aquelas que eu citei no segundo bloco do Parlamento, acontecem por meio da democracia. Tem o Wikileges, que eu ajudo, eu faço sugestões de redação de lei, orçamento participativo, espaço livre, que é quando eu simplesmente quero discutir um tema, qualquer tema eu posso sugerir, esse tema e as pessoas discutem ali. Então é um portal que envolve várias formas de participação. E junto dele tem um Lab Hacker, que são aplicativos de accountability, né, que ajudam a dar transparência. Tem Maratona Hacker, as pessoas vêm aqui e ajudam, olha, tal aplicativo facilita o acesso à lei, né? Faz parte do Lab Hacker também o Wikileges. Na verdade, democracia e Lab Hacker estão dentro de uma mesma área, né? O Wikileges ajuda a redação também de leis, como eu falei. A ouvidoria, que funciona como qualquer ouvidoria, você manda uma mensagem, uma reclamação, uma mensagem, uma opinião. Tem o Fale com o Deputado, que você pode mandar algo diretamente para o seu deputado. Tem o Comente a Notícia, tem várias outras coisas que a gente vai ver ainda para frente. Isso aqui é o portal da democracia, é novíssimo, tá? Essa cara, esse novo layout é bem novo para você
saber o que você vai encontrar, você pode se cadastrar e participar de todas aquelas coisas que eu já falei antes. Um exemplo aqui é o Wikileges, ó, né? Nessa tela que nós tiramos a cópia, tem desmatamento, transparência e participação na própria Câmara dos Deputados, reforma da Previdência, então tem os temas, os projetos que tratam disso e como é que você pode participar. Olha, a reforma da Previdência, nesse caso, é o que mais tem sugestões, 187. Formação do agente comunitário de saúde, como é algo menor, né, mas corporativo, tem menos sugestões, mas você pode colocar aquilo lá e participar da construção da lei. Então vamos lembrar lá do primeiro bloco da representação e participação, que a participação ajuda e aprimora a representação através desse tipo de coisa aqui, né? Eu estou ajudando o meu representante a me representar melhor. Nós temos também dentro da Secretaria de Comunicação uma coordenação de participação popular, a gente tem um 0800, eu não sei lidar com a internet, eu posso ligar, posso dar uma opinião, posso fazer uma reclamação. Programas interativos na rádio e na TV Câmara também. Tem alguns programas que têm participação direta, as pessoas podem enviar perguntas, outros chamam pessoas da sociedade. Redes sociais também, da Secretaria de Comunicação Social, outros órgãos também têm redes sociais, mas eu posso falar com a Câmara através das redes sociais, do Facebook, do Twitter. Fale Conosco, tem também programas no YouTube, o Fale Conosco, que é como a ouvidoria também, né? Você pode mandar e-mail. Enquetes, que a gente não tem mais por enquanto, mas também era uma maneira da gente sondar a sociedade, você coloca uma pergunta, a sociedade responde, elas estão suspensas. Videochats, que também a gente viu que era uma maneira mais fácil de fazer uma conversa. Antes a gente tinha chat só por escrito, agora tem o videochat também com o parlamentar. Ele responde por vídeo as perguntas que vão chegando. E o Infoleg, que é um aplicativo novo para tablets e celulares, falando tudo o que está acontecendo, mostrando. Você pode acompanhar tudo em tempo real que está acontecendo. Então, a visitação tem esse papel importante de explicar essas coisas. Conforme vai passando pelos lugares, na comissão você pode participar sim, aqui a Secretaria de Comunicação você pode participar dessa outra forma, explicando como é que o cidadão ele pode entrar nos vários lugares, né? A Câmara, ele precisa visitar no momento que ele está aqui, mas ele pode saber que ele pode visitar e entrar aqui de diversas maneiras e no tempo e na hora que ele quiser, né? Com isso a gente aproxima o cidadão da Câmara, né, do Parlamento. Lembra lá que um dos principais problemas é a distância? Você aproxima o cidadão, fazendo com que ele entenda o trabalho, dando informação e dizendo e mostrando a ele que ele pode entrar e participar também. Agora, por que a comunicação é tão importante, gente? Por que a visitação, inclusive, está dentro de uma área de comunicação? A gente fala um pouco sobre a imprensa, a relação entre mídia e política. Então as pessoas falam, mas eu não conheço direito o que acontece na Câmara. Por quê? O que eu conheço? Se eu perguntar para vocês qual é o assunto mais importante do dia, provavelmente vocês vão me dar a manchete de um jornal, né? Ou as manchetes de um jornal, porque a gente tende a definir como realidade, a entender o mundo segundo aquilo que é oferecido para a gente de informação. Então, a visitação ela é um contra-agendamento dessa mídia também, né? A gente vai ver que os nossos veículos institucionais também, mas eu estou dando outras informações, eu estou dando outras manchetes, eu estou dando outros leads, eu estou ajudando a compor essa realidade que em geral é mediada, né? Não só pelos veículos de comunicação impressa, mas pelos programas de televisão, pelas redes sociais. Então os meios de comunicação têm um papel importantíssimo em definir qual é a realidade política do meu país, para mim, para você, para os cidadãos, tá? Definição da realidade que a gente acabou de falar, definição de agenda, porque eu defino o que é importante e sobre o que eu devo pensar, qual é o tema mais importante, a gente vai ver uma capa de jornal já, de hoje, né? Então me diz qual é o tema mais importante e como os jornais, gente, porque imparcialidade é uma coisa que a gente já descobriu que também não existe, o que não significa que um jornal não seja fidedigno. Mas cada um tem uma forma de ler as coisas, de entender as coisas. Então os textos eles são colocados como cada um entende. Então a maneira como determinado jornal vê determinado tema, ela está ali colocada. Então me diz também como é que eu devo pensar. Quando o jornal diz, vamos pensar aqui um tema, né, na reforma da Previdência, quando o jornal coloca o déficit da Previdência é enorme, não sei quantos bilhões, ele me diz, olha, o importante que para você olhar nesse assunto é esse déficit.
Preste atenção nisso. Né? Se vem alguém e coloca a reforma, corta direitos de milhões de trabalhadores. Olha, o importante é você olhar essa parte aqui. Né? E se eu coloco, ou então alguém coloca primeiro o déficit e depois os direitos. O mais importante é o déficit. Ou vem alguém diz ao contrário, olha, a reforma tem esse déficit e ela, na verdade, não corta direitos, ela amplia direitos. Entende como é que eu vou dizendo como é que você deve pensar um assunto? Assim os jornais fazem, assim nós fazemos quando nós contamos uma história para alguém, conforme o que a gente define como mais importante. E cada jornal, cada rede social, cada empresa tem a sua forma de definir. Então ela está me dizendo como pensar. Por isso que é tão importante. Por que você acha que os parlamentares competem tanto, ou as associações da entidade da sociedade civil, para entrar no noticiário? Porque elas querem fazer parte dessa realidade. Porque se a imprensa ou as redes sociais disserem que aquilo é importante, a minha fala vai ser importante. Então, por isso que a relação entre mídia e política ela é sempre muito estreita. Uma está sempre lutando com a outra. Uma porque quer a notícia, a outra porque quer fazer parte da notícia. Tá? E os critérios de notícia da mídia privada não são necessariamente os critérios sempre do parlamento. Porque tem outros interesses, né? Geralmente é o que é polêmico, aquilo que envolve muitas pessoas, aquilo que é curiosidade. Então, costuma-se dizer que o processo legislativo ele é muito pesado e lento para estar sempre nas páginas de jornal. Então, por isso que as pessoas às vezes têm pouco acesso ao processo legislativo. Né? Não vende tanto jornal, não vende tanto anúncio. Qual é o papel de uma instituição? Então, dá aquele tipo de informação, já que o critério não é anúncio publicitário. Né? Então, por isso que Robert Dahl falava que para o bem da democracia, você deve ter meios alternativos, sempre, de divulgação de informação, para que você possa ter várias fontes e fazer a sua própria leitura dessa realidade, tá? Porque isso ajuda a construir a imagem de um parlamentar, de um político, de uma instituição e ajuda e interfere completamente na confiança de uma instituição ou de um parlamentar, conforme a imagem que você vai construindo dele e do seu trabalho. Então, a comunicação, ela é vital dentro de um parlamento. Aqui, para a gente entender essa coisa da realidade. A capa de um jornal é a parte mais importante, não é? Então, o jornal está me dizendo, por meio da capa dele, olha, isso aqui é o mais importante desse dia para você ler. Nesse dia, o que a grande manchete? PMDB afirma que governo interferiu na investigação. A Folha de São Paulo está dizendo, olha, para você, esse é o assunto mais importante do dia. Depois vem o PP, que tinha uma tabela para o preço, o mesmo assunto, né, de investigação de corrupção, mas o PP tem uma divulgação menor. Impróprio sim, ilegal não, dizer esse cara pintado. Então, na verdade, a gente tem um desmembramento na mesma capa do assunto da investigação, tá? Economia fraca, aí vem os problemas econômicos. E Brasil fica uma vitória de eliminar a Argentina, vem assuntos de esporte, poucas coisas. Então, a Folha de São Paulo, nesse dia, que é um domingo de 2015, praticamente disse para você, olha, o assunto importante é essa investigação com esses temas. Esse é o mais importante. Essa é a realidade do dia. Se você só tivesse lido a Folha de São Paulo neste dia, você falou, é isso que está... E alguém te perguntasse o que está acontecendo no seu país, você provavelmente diria que é isso que está acontecendo. E é claro, junto com a sua experiência pessoal em relação a esses temas, porque a gente sempre leva a nossa. Mas deu para entender um pouquinho como é que os jornais me dizem o que é importante pensar e qual é a realidade do momento? Acho que ficou claro, né? Vamos lá. Então a imprensa ela vira um agente político. Se ela me diz como pensar, se ela me diz o que eu devo pensar, ela atua politicamente. Isso é importante que fique bem claro. Os veículos institucionais, o que eu chamo de veículo institucional, no caso da Câmara? Rádio Câmara, Agência Câmara, TV Câmara. Eles podem funcionar como vetores de contra-agendamento. Ou seja, se pró-mídia externa o mais interessante é cobrir as coisas polêmicas, o processo legislativo é ruim, eu posso oferecer o processo legislativo para a sociedade. Eu posso dizer o que está acontecendo nas comissões, eu posso mostrar como ela pode participar. Então, esses veículos têm um papel muito importante no leque de informações. Lembra que aquela realidade reduzida da Folha de São Paulo, reduzida não quer dizer menos importante, aquela realidade também é importante, mas a realidade política ela é maior do que aquilo, concorda? Então, os outros meios vêm compor essa realidade, ok? E as diferenças de cobertura entre legislativo e executivo. A gente vai ver por que o legislativo, em geral, ele apanha mais, porque aqui é o lugar onde os conflitos são mais abertos, né? E a imprensa vive muito de conflito.
né? Essas pessoas têm interesse em ler sobre conflitos. Então, isso geralmente sai mais nas páginas. E o Legislativo não tem um grande personagem como é o Presidente da República. Então, os órgãos de mídia, eles sempre querem alguém que tenha ação, que faça. Se você for reparar um título, vamos voltar lá, afirma, tem que ter uma ação. O Presidente da República, ele dá ações, ele fornece ações. Então, a cobertura dele é sempre mais enfática, né? Ele tem mais cobertura e também porque realmente é o chefe da nação. Isso aqui é uma cobertura do Legislativo também. A gente vai ver uma noite de guerra no Congresso. Lembra que eu falei que a imprensa gosta de conflito? Ela dá um framing, ela dá uma visão, né? Ela dá um enquadramento do que aconteceu naquela noite. Instados em seus quartéis generais, governistas e oposição lutaram até a meia-noite de quarta-feira para derrubar ou manter a CPI dos Correios que acontecia na época. Então, a imprensa aqui mostrou para você qual era importante e como é que você deve ver aquilo que aconteceu naquele dia, tá? E as redes sociais nisso tudo, né, gente? Porque as redes sociais hoje têm um papel muito importante. As redes sociais ampliaram ainda mais aquele leque de realidades. Porque antes, se eu não conseguia entrar como cidadão na mídia impressa, nas TVs, hoje eu posso veicular aquelas notícias e trabalhar sobre elas, né? Não sei se vocês vão ver ali, eu trouxe um exemplo, mas todo mundo aqui que tem uma rede social vai saber. Eu coloco uma notícia e dou meu comentário sobre ela. Então, democratizou, né, já que a aula também é sobre democracia, o acesso da população e a discussão sobre os temas. Antes das redes, a fonte estava mais perto do jornalista e o leitor mais longe, né? Embora o jornalista escreva para o leitor ficava mais longe. Hoje esse leitor está mais perto do político e dos veículos de mídia. Então isso aproximou aquele distanciamento ruim lá do primeiro bloco que a gente falou, essa distância ela diminuiu. Depois das redes, então, leitor mais perto. Ampliação do espaço do leitor como fonte. Quando eu trabalho uma notícia, eu viro fonte daquela notícia, né? Eu me insiro naquela notícia. As redes sociais tem essa vantagem. Na minha tese de doutorado sobre imprensa e qualidade da democracia, eu fiz uma coleta de 1.768 notícias dos principais jornais e só 24% dessas notícias eu vi alguém da sociedade civil, né, oficialmente. Com as redes sociais, esse percentual explode. As pessoas começaram a trabalhar sobre as notícias. Elas fazem parte do noticiário. E não é raro a gente ver que algo que não estava nas notícias, mas estava nas redes sociais, virou notícia, né? Isso para a Câmara dos Deputados também tem que ser observado e falado, porque essas opiniões entram aqui. E aquilo, uma coisa interessante da gente entender sobre teorias de agendamento quanto menos eu sei sobre determinado assunto, mais eu sou agendado sobre ele. Então, digamos que eu não saiba nada sobre saúde, né? Alguém vem e me indica um programa de saúde e diz que eu quero melhor, a tendência de eu acreditar naquilo é maior. Agora, se eu sou um médico, eu vou avaliar aquela informação com outros subsídios. A mesma coisa é o Congresso. Então, quanto mais eu trabalho informações do Congresso, quanto mais eu ajudo na visitação, quanto mais informações eu ofereço, mais subsídios aquela pessoa tem para julgar um assunto sobre o Congresso. Então, menos ela é agendável sobre aquilo, mas ela tem opinião própria. Não que ela não seja agendável em termos de tema e de discussão, ela é. Mas a minha capacidade de convencer instantaneamente, imediatamente, ela é menor, porque aquela pessoa ela tem outras coisas que vão competir com o que eu estou falando para ela. Ok? Então, isso a gente chama de uma grande esfera pública. Eu citei esse autor alemão só porque ele é importante em relação à esfera pública, mas o que a gente está construindo com essa conversação é um tipo de esfera pública que pode interferir no mundo legislativo a partir da notícia que é trabalhada pelo leitor. Estou resumindo o que a gente falou nos slides anteriores. E aqui também é o exemplo de como uma notícia do The Economist, ele tira um trecho, portanto ele diz, dentro da notícia, lembra que eu falei do que eu digo como pensar quando eu defino qual é a parte mais importante da notícia? Aqui essa pessoa fez exatamente isso. Pegou uma notícia, destacou o que ele acha importante dela e veiculou. Então ele é um potencial jornalista. Nós todos viramos potenciais jornalistas quando fazemos isso. Esse contra-agendamento que é feito pelos veículos de comunicação da casa, que é feito pelas redes sociais, ele mudou a configuração de forças.
Antes, os meios de comunicação praticamente eram uma força muito maior do que todo o resto, tanto para a área de política quanto para a área de sociedade. Sociedade e política, ó, vetor mais forte, mais fraco, perdão. Aqui esse vetor continua, né, porque o poder de penetração de meios de comunicação social é sempre grande, né, ele consegue entrar na casa de todo mundo, mas os vetores da sociedade para os políticos e dos políticos para a sociedade também cresceram. Portanto, essa relação ela está ficando mais estreita. Vamos voltar no primeiro bloco? A participação, ela aprimora a representação e fortalece, no final das contas, esses vetores. Aproxima sociedade de política, né? Então, o papel que as referências bibliográficas para vocês verem no final, quem quiser dar uma olhadinha, mas o papel para a gente fechar então o curso todo da visitação é justamente reforçar esses aspectos. Primeiro, fazer entender o que é representação, a importância da participação para melhorar a representação, como é que funciona esse parlamento para as pessoas entenderem, inclusive o que elas podem ou não procurar aqui, que informações elas podem ter e como elas podem interferir nesse processo, né? Assim aproximando o cidadão do parlamento, né? E obviamente dando cidadania para a população e contribuindo para o que a gente chamou lá no primeiro bloco de qualidade da democracia. Espero que você tenha conseguido entender tudo direitinho e até a próxima!